quando nós começamos a entrar na dimensão daquilo que é a vontade de Deus, e começamos a entender o pensamento de Deus, nós não vamos nos preocupar bastante com muitas coisas. Porque a ideia de criar os céus e a terra foi de Deus. A ideia de fazer o homem segundo a imagem e semelhança de Deus foi de Deus. A ideia de fazer uma mulher para Adão foi de Deus. Então Deus, há coisas que Ele não precisa da opinião de ninguém, não precisa de esforço de ninguém para que essas coisas aconteçam. A Bíblia não nos diz em momento nenhum que Adão foi ter com Deus e disse: Deus, eu não me sinto bem sozinho. A Bíblia não nos mostra, mas nos mostra Deus preocupado com Adão, com a carência de Adão, com o problema de Adão estar sozinho. Então Deus, por causa de ter visto que alguma coisa não estava bem em Adão, Ele mesmo que teve a ideia de criar Adão, resolveu o problema de Adão. Assuntos que você não pode se bater a cabeça. Se foi Deus que te meteu, você tem que deixar o dono resolver os problemas dele. É por isso o nosso tema: as minhas necessidades tem um provedor. O apóstolo Pedro, meu xará, ele disse: entrega as vossas ansiedades diante dele, lança sobre as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você vai perguntar: quando é que Deus cuida de mim? Quando você acorda todos os dias, você não paga o ar que você respira. Quando você acorda todos os dias, você não paga a força que você tem. Então Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de tudo que você faz. Há necessidades que você não precisa fazer nada. Deus já colocou princípios das coisas se ajustarem por si mesmas. É por isso que a Bíblia diz: as aves dos céus não acordam para ir trabalhar, não acordam será para fazer o quê? Mas todo dia tem o que comer. Porque o princípio de Deus, quando da criação das aves, foi que as aves teriam suas necessidades supridas pelo seu Criador. Então, por que eu estou trazendo esse tema? Porque há muita gente preocupada em procurar marido ou em procurar mulher. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu chumo, Adão não pediu mulher. Adão não pediu ninguém. O problema era de Deus. Mulheres, deixa-me dizer uma coisa: vocês vieram ao mundo porque Deus permitiu que vocês viessem. E quando Deus faz a mulher para resolver o problema de Adão, faz a mulher para trazer carinho a Adão, faz a mulher para trazer companhia, faz a mulher para organizar a casa de Adão. Não foi Adão que pediu, foi Deus que teve a ideia. Então você, mulher, você é a ideia de Deus. Você é a ideia de Deus. Você é a ideia de Deus. Hoje
necessidade de um Adão que está perdido. A necessidade de Adão foi suprida na Eva. Deus vai usar pessoas para suprir necessidade de pessoas. Deus vai usar situações para suprir necessidade de pessoas. Quando havia fome na terra, a Bíblia nos fala de uma certa viúva que o seu marido havia sido morto. E a Bíblia nos diz que Deus fala com o seu profeta e diz: vai a Sarepta, tem alguém lá que você precisa resolver os problemas dela. E quando o homem de Deus chegou lá, pergunta àquela mulher: o que é que tem aqui, mulher? Eu tenho fome. O homem de Deus ia resolver o problema. Mas parecia que estava aumentando o problema. Não estava aumentando o problema. Ele estava usando um princípio do reino. O princípio de dar para receber. Então Deus queria testar a mulher. Queria testar o coração da mulher. Será que quando está com fome pode estender a mão? Há pessoas que estão em necessidade e por causa das suas necessidades se acham na posição de não poder ajudar ninguém. O próprio Adão, ele estava numa necessidade, mas ele não parou de cumprir a vontade de Deus. Aquilo que Deus havia dito para ele fazer, ele estava fazendo. É por isso que a Bíblia nos diz que todos os animais que eram trazidos para ele, ele dava nome. Com preocupação dele. Com preocupação dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja provedor de alguém. Mesmo você estando numa necessidade, e você verá a mão de Deus. Deus usa pessoas para suprir necessidades. E nós que lideramos sentimos muito essa coisa. Muitas vezes eu posso estar a chorar mais do que você, mas eu resolvo teus problemas, resolvo tuas necessidades, mesmo tendo os teus problemas, as tuas necessidades. Tem um provedor, tem um endereço. Então vamos achar. Vocês mulheres, não batam vossas cabeças. Porque meu marido, se foi Deus que te colocou aí, te dá técnica. Aquele homem vai ficar na linha. O que acontece com muitos e muitas é que ainda não entenderam qual é a sua posição quando está no lar. No dia que a mulher entender a sua posição no lar, não vai precisar lutar para fazer aquilo que ela deve fazer. O que está acontecendo? O inimigo do casamento, o inimigo do lar, semeou o sentimento que ele
tem. E ele teve quando estava no céu. Sentimento de superioridade. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Pior que shows que não doutora. Pior agora que muitas mulheres recebem mais que o marido. E depois diz eu posso. O menino eu posso, vão ser enterrados. Dia após dia. Porque você foi chamada para resolver problemas. Não trazer problemas. Não, muitos lares estão em problema. Porque as mulheres ainda não entenderam que elas são presente de Deus para o homem. É por isso o autor de Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O valor dela ultrapassa ao valor de rubis. É tão preciosa a mulher virtuosa que um rubi, que uma esmeralda, que um jaspe, que uma jasmim não vem game no valor que a mulher tem. Quando a mulher coloca as joias nela, se as joias falassem, elas mesmas iam sentir a hora de estar sobre a mulher. Por causa do valor que a mulher tem. Então você não vai se preocupar em lutar com coisas que Deus já te deu for free. Você vai entender que você foi chamada para suprir a necessidade do homem. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É por isso, quando você entender esse princípio, assim como a mulher de Sarepta, quando o homem de Deus foi ter com ela prontamente não perguntou, não questionou, não duvidou, mas se submeteu ao homem de Deus. Submissão é estar debaixo de uma missão. Não é estar debaixo da escravidão, mas é estar debaixo de uma missão. A mulher, quando foi trazida ao mundo, foi trazida debaixo de uma missão. Na verdade, a submissão que a mulher coloca para o seu marido não é exatamente para o marido, é para Deus. Porque Deus já te mandou. Então, logo escuma bem. Se você apanhar bem isso, o das tesouras bem escolhido. Aí você vai se vir melhor. Você é uma ministra na tua área. Você é ministra. Você é comercial. Você é embaixadora de Deus para resolver. Até o coração está essa mensagem é para vocês mulheres. Vocês hoje vão se converter. Vão se converter. Vão se converter. Mas homens na buia. Aleluia. Diga as minhas necessidades. Que é um provedor. Então nós não vamos precisar de lutar para fazer aquilo que Deus nos manda. O que está acontecendo nos dias de hoje? Quem dá agenda às mulheres são os movimentos feministas que estão a cumprir a missão de Satanás de destruir as famílias. Assim como Satanás fez lá no Éden, de trazer uma
agenda diferente daquela que Deus havia dado a Adão. Nos dias de hoje, Satanás continua a fazer a mesma coisa. Continua a dar agendas para contrariar o plano de Deus. E você já sabe. Direitos iguais. Quando Deus veio a Adão, você estava lá? Te mandaram dar nome aos animais. Tem um problema. São os macacos, os cães, os burros, ou é Adão? Está a ficar busy com aquilo que Deus não lhe deu para fazer. Essa mensagem é terrível. O problema está a ficar busy com aquilo que Deus não lhe deu. Está full de coisas para fazer com Adão. Prefere ficar com os burros de Adão. Você foi chamada para resolver as necessidades de Adão. Aleluia. Amém. Então, indo nesse fio de pensamento, todos nós somos provedores. Adão é provedor da Eva. E a Eva é a provedora de Adão. Cada um segundo as suas necessidades. É por isso que Paulo depois explica bem isso aqui. Diz: vós, maridos, amais vossas esposas. Vós, mulheres, sede submissas, sede sujeitas, cada uma a seu marido. Então cada um tem uma missão para com o outro. Cada um tem que suprir a necessidade do outro. E quando a mulher precisa de ser amada, o homem precisa da mulher ser sujeita. É por isso Adão, a primeira coisa que ele fez quando abriu os olhos foi mostrar amor a ela. Começou a se declarar a é Bíblia, não sou eu. Então, se nós colocamos os princípios de Deus, cada um no seu lugar, os lares serão um lugar de paz, será um lugar de alegria, será um lugar onde a presença de Deus habita. Porque a Eva já sabe que a missão dela é Adão. E que Adão, a missão dele são os burros, são os macacos, são os que mas a Eva. Já vocês? Mesmos direitos. Então dizer como que pular. Eu estudei mais que ele. É por isso que este século é um século com mais divórcios. E divórcio não é agenda de Deus. Divórcio não é agenda de Deus. Você está me perguntando, você está pregando aqui por quê? Porque é a agenda de Deus. Porque Deus está preparando algumas pessoas. Está a organizar alguns casamentos.
na Bíblia. Hinkwaswo swi kona Bibeleni. Tudo está na Bíblia. Hinkwaswo swi tsariwile ka Bibele. Em condições normais, Loko hi langusa, Eva não devia ter dado a fruta a Adão. Eva a nga fanelanga ku nyika handzu Adamu. Mas devia ser Adão a dar a fruta. Adamu Eva. yena a fanele ku nyika handzu Eva. Porque assunto dar de comer Hi ku a ku dyisa é do homem, não é da swi mulher. nyikiwi wanuna swi nyikiwanga wansati. Então fez o quê? Usurpou o lugar de dono. Amen. Até que andava a vanho. Usurpou o E lugar como do não tem homem. revelação para aquele lugar, Como a nga na nhlawutselo ya ku a endla swilo Caiu. a wile. porque todo lugar onde Deus te coloca, Anda wina wish Ele vai te dar revelação para você saber lidar com aquele lugar. nhlawutelo ya ku ta kota ku u famba endhawini yoleyo. Antes de Davi ser colocado como rei, Davida nangi si vekiwa swa nga ele hosi. foi dado revelação Yena a nyikiwi a de ter nhlawutelo coragem, ya ku yena de a matar ni ursos, xivindzi, ya ku de a matar dlaya leão. a dlaya tingonyama. para quando aparecesse Golias, Para loko ku humelela Goliath. já matei coisas piores. Yena ku havila se ni dlayile Matar leão com minhas mãos. Não, quer dizer o quê? Ele já tinha revelação de que ele pode bater Golias, mesmo sem ter espada. Já você, mulher, Wena wasati está a fazer o quê? uyenza Em frente yini? à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se colocaram a Adão para controlar aquela árvore, não vai fazer o quê? uyenza yini? Tindango. E a Bíblia diz A Bíblia lavula que o fruto a handzu era agradável ali tsakisa ngopfu para swinene se comer. a ku lidliwa. Mudava, matismo. Vocês vão morrer por causa dos olhos. Ficar em lugares onde Deus não vos mandou Mi nga estar. miya lomu xikwembu xi kalaka xi nga mi rhumanga ku mi va kona. Fica na tua missão. Nyima laha xikwembu xi nga ku rhuma ku nyima kona. O meu xará Pedro, A xera wa mina Petro ele diz, amados irmãos, a ni varhandziwa makwerhu, cumpram a vocação na qual o Senhor vos chamou. endlani leswi xikwembu xi nga mi E rhuma ku mi fazendo endla isso, swona. A loko mi ri karhi mi endla vocês leswo, jamais tropeçarão. Por quê? Porque você está busy fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. leswi xikwembu xi nga ku rhuma ku endla swona. Muitos caem Vanyingi va wa porque estão busy fazer aquilo que Deus nos mandou ku fazer. endla swilo leswi xikwembu xi kalaka xi nga va rhumanga ku endla swona. Deus te chama para suprir necessidades. Xikwembu xi ku vitanile ku wena u ta endla ku lava ka mun'wanyana. E você vem criar Wena u necessidades. vuya u ta veka ku lavela kambi ka munhu yelweyo. Adão não tinha necessidade de comer do fruto. Adamu yena Mas Eva criou necessidade dele comer. Eva yena a vekile a manera ya ku yena za lava ku dya. É isso, chupou mais. Depois vem logo fungo na gata. Ela foi a primeira a provar. E Paulo diz que Paulo a vula o homem não tem domínio nele mesmo. a wanuna yena a nga na ku ti É dominado pela mulher. a nga ti kuta E vice-versa. yena É uma revelação da sangue, não sai. A força do homem a matimba ya wanuna está na mulher. maka wansati, A força da mulher a matimba ya wansati está no homem. maka wanuna. Achar o teu chique. A É por isso. população está descendo. É por isso que a Bíblia diz A assim. Bíblia vula liku. Quando se unem, Quando quando se casam homem e mulher, se tornam uma só carne. vai ainda a nyama iri. Na verdade, nós estamos a tornar é o que eles são. Inti isso vona abonzuluka va nyama yimwe vona inyama yimwe. Aleluia. Amém.
Não, você conhecendo essas revelações de Deus, a dizer que eu não preciso fightar com esse cara. Porque esse mano aqui e eu somos a mesma pessoa, mas minha tarefa é suprir as necessidades dele. E ele é minha. E nós os dois andamos bem. Essa revelação é terrível. Então por que eu vou ter necessidade de lutar comigo mesmo? Essa mão vai para essa aqui. Brother, ei. Há uma luta para que você mesmo não faça a sua própria vontade. Você está a lutar consigo mesmo. Então a revelação do casamento é essa aí. Fica a saber que você e tua esposa amam. Assim não haverá mais luta. Logo o pau vai missão eles. Se bater nela, você que vai sentir dor. E Deus disse: não é bom que o homem viva só. Foi ideia de Deus criar a mulher, formar a mulher para suprir as necessidades de Adão. Aleluia. Deus, eu já vos ensinei que todas as orações respondidas são as orações que colocam segundo as nossas necessidades. Aleluia. Tem necessidade? Deus vai te responder. Porque Deus não responde orações de capricho. Responde necessidade. É por isso o próprio Jesus disse assim: antes mesmo de você orar, Ele já sabe o que você precisa. Antes de você orar. Então tua necessidade não é surpresa para Deus. Sabe qual é a revelação que Deus nos dá? A revelação de Deus é que nós devemos estar busy cumprindo aquilo que é a missão dele. E a primeiríssima das primeiras missões pelas quais nós fomos criados é buscar a Deus, é buscar o reino de Deus, e as outras coisas vão dizer acrescentadas. Não é Pedro que está dizendo, você não tem marido, as outras coisas vão ser te acrescentadas quando você tiver cumprido o primeiro estágio, que é buscar a Deus, que é buscar a justiça de Deus, que é buscar o reino de Deus. E o próprio Deus, ele diz: se você fizer isso de todo o teu coração, Ele mesmo vai se deixar achar por você, e Ele mesmo vai suprir as tuas necessidades segundo as riquezas da sua glória. Mas o que está acontecendo? Nós buscamos primeiro as nossas necessidades. Para quando as nossas necessidades estiverem good, agora já posso buscar o Senhor. Agora falar para todos. Aleluia. Então, nós temos que conhecer os princípios. Por que para mim muitas vezes parecem ser fáceis? Porque eu coloco os princípios de Deus.
E as coisas acontecem. E quando você coloca um princípio, princípio é princípio, é lei. Se eu atirar esse micro, há de voltar para baixo. Porque a lei de gravidade empurra ele para voltar para baixo. Não precisa de minha força. No mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual não. Busca primeiro o reino de Deus de todo o teu coração. Outras coisas vão te ser acrescentadas. Mesmo sem você pedir. Mesmo sem você pedir. Assim como Deus trouxe Eva sem Adão pedir. Há um Adão que está vindo na tua vida sem você pedir. Assuntos Deus está a resolver sem você pedir que Ele resolva. Porque Ele vê o compromisso que você tem com Ele, com as coisas dEle. Aleluia. Ah, por que a oração da Ana foi rapidamente respondida? Porque primeiro, ela tinha uma necessidade. Segundo, Deus também tinha uma necessidade. A necessidade da Ana era ter um filho. A necessidade de Deus era ter um profeta. Então, quando Ana orou segundo a necessidade de Deus dela, Deus lhe deu o filho. E fica a saber uma coisa: Deus sempre vai responder a oração daqueles que querem filho. Sabe por quê? Porque foi Ele que mandou multiplicar. Então, como é que Ele nos manda multiplicar e depois nós não conseguimos dar filho? Yeah. Eu ainda vou te revelar coisas. Deus não pode dizer uma coisa depois todos ficaram contrariados. De criar você mulher para tomar ufa, não tinha uma chatiza, Jonas. Ah, porque não tem homem. Quem disse que não tem homem? Até aquele que está fazendo de mulher, então coga, meu. Porque o demônio que entrou nele. Vamos botar esse demônio. Vamos botar aquele. Eu estou falando para alguém. Você já viu sinais em casa? É demônio. É demônio. De trazer isso aí. Você já está vendo esses sinais. Então tudo que Deus deu ordem para ele, para o homem, ele tem que cumprir quando nós vamos diante dele. É só dizer, é só ir para a Bíblia, para o livro, onde está escrito Deus. Tua palavra diz isto, mas isto, mas isto. Mas como é que eu vou multiplicar? Porque nem tenho homem, não tenho marido para começar. Como? Não, something não está good aqui, Senhor. Da mão de Jeová. Você vai ver. Jeová vai começar a arregaçar as mangas. E a Bíblia diz que Deus é servo da sua palavra. É por isso Ezequias, rei Ezequias, quando Deus manda Isaías para ter com ele, dizer, você vai morrer, prepara a tua casa. Ezequiel foi diante de Deus. Senhor, qual é o problema? Já esqueceu das coisas que eu fiz para ti? Esqueceu? Você já não se lembra? Você já não me quer? É assim mesmo. Deus parou Estou em problema. Antes de Isaías sair do palácio, Deus diz, volta. Vai mudar a profecia. Vai viver mais 15 anos. Por quê?
Quando você conhece os princípios de Deus, é como se você soubesse manipular Deus. Você sabe. É por isso que até Moisés, eu gosto da Bíblia, porque Moisés, às vezes parecia que estava dando conselhos a Deus. Porque Deus ficou chateado, queria destruir o povo. E depois Moisés disse, Senhor, o que é que os outros povos vão dizer? O que vão dizer os outros? Esquecer que você disse que quer se manifestar através do povo de Israel. Você agora acabaram com o povo. Como é que tua promessa vai ser conhecida? Então conheça os princípios de Deus. Saiba por que Deus te chamou. Saiba para onde Deus quer te levar. E você vai ser aquele que cumpre ou supre as necessidades de pessoas. Aleluia. Você vai suprir necessidades. Vai suprir necessidades. Uma das orações que eu fiz há uns 12 anos. Eu disse, Deus, se você me curar, eu vou pregar o evangelho em todo lugar onde eu for. Deus disse, isso não é problema. Fica curado. Seja curado. Assim o problema já é comigo. Eu tenho que pregar o evangelho em todo lugar. Entender como funcionam as coisas de Deus. Você foi chamado para suprir necessidade de pessoas. Então, você quer ter marido, programa um fumo. Como é que Deus não vai te dar marido se for para isso. Deus não vai te dar marido se for para isso. Mas se a tua vontade é cumprir aquilo que é a vontade de Deus, ser uma boa mulher, mulher virtuosa, que cuida da sua casa, uma mulher que faz com que as pessoas falem bem do seu marido. Quando você é virtuosa, falam bem do teu marido. Mas você que é virtuosa, as pessoas veem teu marido em você. Quando você é uma mulher virtuosa, mas o marido dessa mulher, ele é o cara. Não falar dele. Mas não falam dele. Não falam dela. Eles são o nosso carne. Não lutar para quê? Porque logo vai elogiar, logo vai na ena, chunou ele bem. Até mesmo quando não for a esposa que engomou a roupa, vamos falar bem dela. Mas não seja a esposa que engomou a roupa. Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa mensagem está a sarar família. Glória a Jesus. É a unção daqui é da família, não é? Não vamos fugir dessa unção. Está a fluir. Está a fluir. Aleluia. Amém. É por isso, antes de junho, antes de junho, temos que ter casamento, né? Eu já disse, o primeiro casamento tem direito de bônus. 10 mil para começar. 10 mil, você já faz muita coisa, pá. E 10 mil ainda filho na fita ali. Se eu fosse você.
Mulher, você tem força, você. Wansati una matimba. Influenciar Adão lá em casa. Amatimba ya kuendla kwa Adão manchincha ideia kaya. A força de Adão está contigo. Amatimba Deus deu mana você. wena xikombuxini ki wena. Que por isso mulher sempre para destruir. Tem força para destruir. Sempre para edificar. Também. Alokala kuyaka atayaka. Aleluia. Porque Deus já viu lá no início lá. Que o homem sozinho. O homem não foi feito para ser um guenza. Se o homem não foi feito para ser um guenza, imagina a mulher. Porque ela foi feita para resolver o problema. Aquele que não é para ser um guenza. Imagina a mulher. É por isso, logo já fica um guenza. Você já vai chegar aí. Até que a mamãe não vai. Leva o marido das outras. Aqui a chilonza está lá. As feridas vão doer. Vão sarar. Chita rola, chilonza. Vão sarar. Se o homem não foi feito para ser um guenza. E mulher que foi feita para resolver o problema de solteiro vai ficar como? Então o que acontece? Começa a criar condições de se sujeitar a um homem a todo custo. Porque ela, no DNA dela, foi colocada isso mesmo por Deus, para estar sujeita a um homem. Então, quando não sabe esperar no Senhor, até me espunta. Fica maluca. Louca, pouco. Mas você é supridora ou provedora das necessidades do Adão. Aleluia. Amém. E nós aprendemos que entre Adão e Eva não há diferença. Porque a declaração romântica de Adão foi esta que é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Amém. Abriu em todo, abriu a revelação. Apanhou da unção, da revelação. Sem que Deus lhe dissesse. Então o problema dele estava resolvido nele mesmo. É por isso que o problema dele, quando não é resolvido nele, também o problema está nele. Os problemas do homem nunca são externos. Os problemas do homem são internos. Vocês estão me entendendo? Os problemas do homem são internos.